ao deputado do PDT, deputado Sebastião Bala Rocha. Obrigado, deputada presidente Carmen Zanotto, senhoras e senhores deputados. Eu me inscrevi, presidente, para falar sobre 3 assuntos: plebiscito, questão dos médicos estrangeiros e uma situação peculiar do meu estado lá na fronteira do município de Oiapoque. Mas antes, sem querer cansá-los, sem querer cansar meus colegas, mas como vai sair uma matéria a meu respeito na revista Época, e eu estou me antecipando porque viajo amanhã, pro exterior, eu acho que a gente fala aqui, a gente tem que comprovar. Então, de manhã eu dei a informação de que, infelizmente, esse tipo de matéria, e neste caso, matéria cristalinamente bem evidente que é matéria paga, e está lá a digital do autor, como já mencionei aqui pela manhã, mas eu também falei que em 2004, matérias parecidas com essa, me acusaram de chefiar uma quadrilha lá no Amapá. E botou um monte de quadrilheiro junto comigo. E eu disse que, recentemente, o juiz de primeiro grau lá do Amapá decidiu que não havia quadrilha. E quem pediu, quem desistiu da denúncia de quadrilha foi o próprio autor da denúncia, o Ministério Público Federal. Então, primeiro acusa, põe na mídia nacional, mídia mundial, como eu disse no Globo News, mais de 100 vezes, eu acho, colocou minha imagem como chefe de uma quadrilha e hoje está aqui. Eu estou com a certidão aqui, oficial, lá do cartório judiciário da Justiça Federal, lá do primeiro grau do Amapá, juízo da segunda vara, exatamente aqui com a constatação de que o crime de quadrilha não existiu, não existe quadrilha, mas eu fui acusado, como agora a época me acusa, fui acusado da época de chefe de quadrilha, e agora a época me acusa de chefe de uma clã política, que eu não conheço esse clã político lá, e que teria, de alguma maneira, ajudado a forjar a criação de sindicatos, o que é mentira. Eu estou mandando um expediente, encaminhando um expediente ao diretor responsável da época, para que, inclusive, investigue este repórter que fez essa matéria, porque a matéria, nitidamente, todo mundo que lê a matéria vai perceber que a matéria paga, e nós sabemos quem pagou a matéria. Isso é lamentável, e são 2 características que mostram que a matéria é paga. Primeiro, eu encaminhei volumoso material, mostrando que essa matéria já foi julgada pelo TRT do Pará, em última instância, já transitado e julgado, e no Superior Tribunal do Trabalho, no Tribunal Superior do Trabalho. Isso não foi dito na matéria. Segundo, me coloca como chefe do chefe de uma situação que não existe na prática, não aponta um fato concreto que me relacione, um fato com prova, que possa anexar um documento, alguma prova concreta que me responsabilize pelos fatos que estão sendo narrados lá. Então eu vou passar para a taquigrafia, para que conste dos anais da casa, também essa certidão aqui, que é apenas uma explicação, porque a comunidade, as pessoas que leem, as pessoas que ouvem o rádio, a televisão, quando sai uma notícia contra um político, quem é que vai duvidar? Do jeito que nós estamos, eu disse um dia desse numa reunião do PDT, que nós já perdemos os anéis, os dedos, só falta nos cortar o pescoço agora, né? Então, que credibilidade tem um deputado para vir para a tribuna para contestar uma revista Época ou a Rede Globo de televisão? Infelizmente, hoje a realidade é essa, nós não temos esse conceito dentro da população, grande parte da culpa é nossa mesmo, né? E por isso, mas eu faço questão de justificar e apresentar os documentos para que as pessoas tenham o mínimo onde pesquisar. Quem se interessar pela matéria pode pesquisar e então entender melhor esse tipo de situação que acontece conosco. Mas como disse, presidente, eu me inscrevi para falar de 3 matérias, e vou começar pela matéria lá do meu estado, que é o Oiapoque, uma questão da fronteira lá no Oiapoque, porque eu sou relator de um acordo na Comissão de Relações Exteriores, estou com esse acordo desde 2010 na condição de relator, e ontem, a pedido, muito pedido, aliás, do presidente, que é meu amigo, Nelson Pellegrino, nós conseguimos ler pelo menos o meu parecer, para votar daqui a alguns dias, só que o meu parecer é contrário, contundentemente contrário, porque este acordo é um acordo autoritário que prejudica o Amapá, prejudica o Oiapoque, não foi discutido nas instâncias participativas, existe uma comissão mista transfronteiriça entre o governo brasileiro e o governo francês. Este é o único acordo assinado pelos presidentes Lula e Sarkozy que não constaram, que não tiveram
que não foram analisados nessa comissão transfronteiriça. O povo do Amapá não foi consultado, as autoridades do Amapá não foram consultadas. É um acordo que trata sobre garimpos lá na Guiana Francesa. E, como eu disse na reunião da Comissão de Relações Exteriores, não é a minha base eleitoral, eu não tenho ligação nenhuma com os garimpeiros que atravessam para lá, porque a maioria, mais de 90% desses garimpeiros não são amapaenses, não tenho quase contatos com eles, mas é uma questão de proteção da rede social, da rede econômica do município de Oiapoque, e que o governo brasileiro, aliás, não apresentou nenhuma compensação, nenhuma contrapartida, apesar de muita luta nossa, e por isso, então, meu parecer é contrário. Eu estou aguardando as conversas que estão sendo tentadas, estamos tentando conversar aí com a Casa Civil, com a Secretaria-Geral da Presidência da República, para que, então, o Oiapoque possa, de alguma maneira, receber compensações dessa agressão que vai sofrer quando esse acordo, através de decreto legislativo, entrar em vigor. Segundo assunto, eu quero falar do plebiscito, né? Eu acho o seguinte, meu partido, inclusive, está um pouco dividido nessa questão do plebiscito, o PDT, né? Nós vamos reafirmar essa posição no Congresso, que deve acontecer daqui a alguns meses. Eu sou favorável a plebiscito, porque sempre fui favorável a qualquer tipo de plebiscito. Acho que os quesitos lá precisam ser aprimorados e não sei se dá tempo para 2014. O único argumento que eu aceito de boa fé contra o plebiscito para 2014, para as eleições de 2014, para valer a reforma política nas eleições de 2014, é se dá tempo ou não dá tempo. Se não der tempo, não adianta forçar a barra. O outro argumento também, desculpe, são dois, aliás, é se o Congresso se antecipar na reforma política. Se nós votarmos aqui, nós já tentamos. Tem muitos pontos que são divergentes, mas vamos votar. O problema é que a gente não consegue nem votar os pontos para ser contra ou a favor, aprovar ou rejeitar esses pontos do plebiscito, né? Então, acho que é uma boa direção, acho que a população está pedindo isso para ser auscultada, para ser ouvida. Já tivemos experiência de plebiscito e referendo no Brasil com bons resultados. Não adianta alegar, isso é uma agressão à juventude, ao povo brasileiro, dizer que o povo não sabe votar, não vai saber escolher, que as perguntas são complexas. Nada disso vai satisfazer. Lá na reunião do nosso partido, por exemplo, muita gente disse, o povo não pediu reforma política, essa não foi a prioridade, mas o povo disse, nós não acreditamos mais nos partidos, nós não acreditamos mais nos políticos, nós não nos sentimos representados. E aí teve certamente uma influência muito grande, as últimas falas do presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, ao alardear pelas reuniões que participou por aqui, sobretudo nas universidades, de que o Brasil não tinha partido, que os partidos no nosso país não valem nada. Então isso ajudou muito a formar esse conceito, essa opinião, e é por isso que a reforma política, eu acho que sobretudo, se ela não resolve o problema das pessoas que estão na rua, e não resolve porque as causas do povo nas ruas, e que eu também defendo a população mobilizada nas ruas, claro que sou contra qualquer tipo de delinquência, qualquer tipo de vandalismo, mas se não é esta a questão, e se não vai resolver, mas pelo menos eu acho que pode resolver a melhorar a imagem dos partidos. A reforma política, deputado Zequinha, pode ajudar, na minha opinião, ao meu ver, a melhorar a imagem dos partidos perante a população. Se for uma reforma política séria, bem conduzida e, sobretudo, auscultando a população, acho que dará mais credibilidade aos partidos, e dando mais credibilidade aos partidos, dá mais credibilidade à casa e a nós, que somos representantes do povo. Por último, até brinquei com o deputado Zé Geraldo, que eu ia respondê-lo em razão do pronunciamento que ele fez pela manhã aqui sobre os médicos estrangeiros. Na verdade, nós todos sabemos que há, de fato, uma grande carência de médicos pelo Brasil afora. Eu sou médico e confesso que sou ligado às entidades médicas, apoio no meu estado o sindicato, o Conselho Regional de Medicina, tenho um bom acesso aqui ao Conselho Federal de Medicina, a Federação Nacional dos Médicos, sou participativo, fui presidente da Associação Médica do Amapá, participei das ações do sindicato, de todas as mobilizações, mas eu tenho um pensamento assim, muito próprio a respeito deste assunto. Eu acho que nós temos que resolver a questão da presença dos médicos no interior do Brasil, nos estados e nos municípios brasileiros. O que, no meu entender, deve fazer o governo brasileiro? Deve fazer um plano único para médico brasileiro e para médico estrangeiro. E dar prioridade para preencher as vagas dentro desse plano aos médicos brasileiros. Decorrido um determinado prazo, essas vagas não são preenchidas por médicos brasileiros, aí então abre o mercado para os médicos estrangeiros, mas seguindo os requisitos que são necessários para
para que essas pessoas também possam atender bem a população, que a comunidade possa ser bem atendida por esses médicos estrangeiros. Agora, trazer médico estrangeiro e dar melhores condições para esses médicos do que aos médicos brasileiros, aí é injusto, aí é incorreto. Oferecer prioridade para os médicos estrangeiros, sem dar primeira oportunidade aos médicos, vai pagar 10 mil para o médico, 20 mil, oferece a mesma coisa para o médico brasileiro. Se o médico brasileiro recusar, então você coloca lá o médico estrangeiro. Agora, oferecer 20 mil, 20 mil reais para o médico estrangeiro e não dar as mesmas condições para o médico brasileiro, aí está incorreto, aí eu não apoio esta posição. Mas eu acho que é um momento que nós estamos todos refletindo, tem aí a reação das entidades, que são reações positivas, o ministro Padilha deve estar estudando fórmulas aí de contemporizar isso, de encontrar uma solução pacificadora para essa situação. Certo é que o povo precisa, a população precisa de médicos, e o governo federal tem que resolver isso. Pode criar até um sistema, um plano de carreira federal para colocar médico lá nos municípios. Por que não faz isso? Quer resolver? Cria um plano padrão para contratar médicos brasileiros e coloca lá. Tem muitos médicos estrangeiros aqui no Brasil, deputado Rosinha. Bolivianos, peruanos, colombianos, eu encontro aos montes por aqui pelo Brasil, mas estão adaptados aqui, fizeram todo o processo de reconhecimento de diploma. Então a mesma coisa tem que acontecer com qualquer outro médico brasileiro que vier para cá. A prioridade é para qualquer médico estrangeiro, a prioridade é do brasileiro e se fosse... Obrigado, deputada Carmen, muito obrigado.